Bom, pessoal, de volta aqui para vocês. Vamos começar aqui modelo de partes, tá? Esse é um exercício da PNL que é uma metáfora, né, para informar que a consciência do indivíduo é formada por subsistemas que operam de forma mais ou menos independente um do outro, tá? Então, o modelo de partes, ele vai estar se referindo ao seu sistema de crenças, aos seus estados emocionais, às suas ideias e às suas habilidades, tá? E esse também é o motivo pelo qual a gente cai em autossabotagem. Porque às vezes nós temos partes conflitantes dentro da gente mesmo, tá? Então o modelo de partes da PNL, ele vai identificar as partes segmentadas dentro da sua própria consciência e vai tratar essas partes segmentadas como partes semi-independentes, como se elas agissem sozinhas. É como se a sua cabeça fosse um sistema operacional, fosse um Windows, por exemplo, e dentro da sua cabeça, apesar de estar funcionando dentro do Windows, mas você tem o Office, você tem o leitor de PDF, você tem o player de música, você tem vários programas que funcionam de maneira independente, porém que todos estão dentro do sistema operacional. Na nossa cabeça acontece da mesma forma, tá? Então o modelo de partes é uma metáfora que vai dividir isso em pequenos subsistemas independentes, né, quase independentes, que vai procurar entender como que esses sistemas funcionam independentemente e vai fazer com que eles trabalhem em conjunto com os outros subsistemas, tá? Então você vai particionar e fragmentar a informação que está dentro da sua cabeça e vai entender como que essas informações funcionam de maneira particionada e fragmentada para depois integrar essas informações com outras partes, tá? Então vamos lá. Partes. Aqui eu vou ler para vocês um pedaço da apostila que tem uma explicação bem interessante, tá? Então vamos lá. Partes. Grupo de ideias e habilidades que são associadas entre si, mas têm menos conexões associativas com outros estados de consciência. Dessa forma, podemos operar como uma segunda consciência. Podem operar como uma segunda consciência. Então vamos lá. Explicando para vocês, nós temos a nossa própria consciência. Só que o nosso sistema de consciência, ele vai funcionar em um pouquinho de baixo nível, num nível um pouco abaixo da nossa consciência. Então ele tem uma certa autonomia para funcionar de maneira independente do sistema primário, do sistema mãe. Entenderam? Da mesma forma, como as nossas ideias funcionam assim, como os nossos pensamentos funcionam assim, como as nossas habilidades funcionam assim. As nossas habilidades, elas não pedem permissão para a nossa consciência para elas poderem funcionar. Elas funcionam de uma maneira praticamente sozinha, praticamente automática. Então, esses procedimentos isolados, né, e não associados, eles têm o seu modus operandi, né, pessoal, independente, único, exclusivo de cada um, né, dependendo de cada subjetividade. E justamente pelo fato deles não se integralizarem de maneira automática, é que a gente cai nos processos de autossabotagem. Porque às vezes a nossa capacidade está conflitante com o nosso sistema de crenças. Às vezes a nossa ideia está conflitante com a nossa capacidade. Às vezes o nosso desejo de lazer está conflitante com o nosso sistema de crenças. Então, uma vez que a gente identifica quais são essas partes e o que elas estão fazendo de diferente, a gente identifica o conflito que está tendo entre essas duas partes dentro da nossa própria consciência, tá? E depois a gente consegue trabalhar em cima disso daí, ok? Então vamos lá. Nós temos a parte lógica, nossa mente lógica e analítica. Nós temos a nossa mente sonhadora e emocional, nós temos o nosso prazer instantâneo também, tá? Então vamos lá. Nossas partes lógicas e analíticas, elas funcionam de maneira não associada à nossa parte sonhadora, emocional, nosso prazer instantâneo. Então os nossos conflitos internos, basicamente, são conflitos entre parte emocional e parte lógica. Numa analogia, não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Mas é uma analogia, seria mais ou menos a parte lógica representada pelo superego da psicanálise e a parte emocional de prazer instantâneo, sonhadora, que quer tudo, representada pelo id, tá? O sistema id dentro da psicanálise também. Então, nós vamos aprender a segmentar essas duas partes.
estruturar essas duas partes, integrar essas duas partes para que elas passem a trabalhar em conjunto, tá? Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E para isso, tem um exercício que eu vou explicar para vocês na próxima aula, a teoria desse exercício, tá? Que se chama squash visual de integração de partes, ok, pessoal? Então, na próxima aula eu vou estar explicando esse exercício para vocês. Até lá!